Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 10. Chegamos nele, finalmente. Chegamos no podcast Cinemação número 10. Isso significa que a gente já tá com o podcast rolando faz são um por semana, 10 semanas, dá 2 meses mais ou menos, e pouquinho. 2 meses e meio. 2 meses e meio mais ou menos de podcast para nossos ouvintes. É isso aí, podcast Cinemação número 10. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meu companheiro de cinemação, fala Daniel Cury. Fala Rafa, e aí todo mundo, beleza? Show de bola! E hoje, participação com estrelinha do nosso outro companheiro de cinemação, Henrique. Fala, Henrique, seja bem-vindo! E aí, Rafael, e aí, Dani? Fala, pessoal, número 10, hein? Finalmente chegamos no número 10. Lutamos, batalhamos e aqui estamos. Muito cansaço. Agora o próximo é número 100, hein? A gente tem que chegar no número 100. Meta número 100. O 100º podcast. Mas esse daí a gente já vai fazer ao vivo e com plateia. O 100º eu sei que ser ao vivo com plateia. No Maracanã. Boa, no Maracanã. Exatamente. Bom, se não for no Maracanã, pode ser qualquer outro estádio aí, não tem problema. É. Bom, hoje no podcast Cinemação número 10, o tema que move montanhas, o tema que nos fez estar aqui hoje, nerds, isso mesmo, o podcast Cinemação número 10 vai falar de filmes nerds. Pra começar, vamos pro quadro Repercussão, vamos lá. Mais um quadro Repercussão, o 10º quadro Repercussão de... Não, eu acho que é o 9º, porque no primeiro a gente não teve repercussão, meu. E a gente não sabia falar repercussão. É. Exatamente. Mas como tudo evolui, né? Nós estamos aqui. A gente sempre cresce, melhora. A gente sempre cresce, melhora e agora a gente consegue. Bom, eu acho que nessa semana que passou, o post aí que mais chamou a atenção de todo mundo foi a crítica que o Dani escreveu do filme Resident Evil 5 Retribuição, que foi alvo do nosso último podcast, o podcast número 9, que a gente falou sobre filmes de zumbi. E daí muita gente entrou no Cinemação e acabou comentando o post que o Dani colocou. A primeira pessoa que escreveu no post do Dani foi o Iago Rodrigues, e ele falou o seguinte: você está deixando de levar em consideração que o filme é baseado no videogame. Sendo assim, as mulheres com roupas sensuais e exageros em cenas de ação não são um apelo barato para o filme, e sim uma busca para a representação mais verídica do jogo. Sou um fã da série, mas concordo que esse foi um dos piores dela. Muita ação e pouca história. Porém, seu último parágrafo deixa a impressão de que esse foi o último filme da série, sendo que claramente teremos, no mínimo, mais um filme. Então o cara não concordou muito com você, Dani. Não, na verdade, eu acho que é uma falha que muita gente faz. Não é uma falha, mas enfim, é uma coisa que muita gente faz. As pessoas olham, né, o filme e falam assim: ah, mas é assim porque é baseado no videogame, mas é assim porque é baseado no não sei o que. E, eu analisei o filme como um filme. Eu nunca joguei o videogame, eu não sou muito de jogar videogame, nem conheço nada dos últimos lançamentos de videogame. E eu nunca vi. E o filme ele tem que ser um filme pra cinema, pra todo mundo. Pra quem joga videogame também, claro. Mas pra todo mundo que vai lá. E eu tenho quase certeza de que praticamente
a maioria das pessoas que foram ver Resident Evil 5 não jogam videogame ou jogam muito pouco e não tem esse conhecimento. Exatamente. E eu não acho que, de repente, eles podiam mudar a questão. E assim, claro, o que eu falei das roupas delas não foi necessariamente uma crítica do tipo, elas não podem usar roupa. Não, por mim a Mila Jovovich pode ficar pelada no filme que não tem problema nenhum. Por mim também. Mas a questão, assim, eu fui um pouco irônico porque o filme parece que ele se baseia só nisso. Ele põe muita força na roupa apertada dela e não desenvolve a narrativa como deveria. Mas eu acho que você tem razão. Uma coisa que, eu não gosto. Eu lembro que Harry Potter, cara. Porra, ia lá assistir Harry Potter, daí o pessoal falava assim, não curti esse último filme do Harry Potter. Daí vinha alguém e falava assim, você leu o livro? Eu falava, não li o livro, porra. Daí o cara fala, não, então você não entendeu o filme. Mas, porra, eu vim no cinema pra assistir Harry Potter e entender a história, entendeu? Mas o Harry Potter, eu acho que ele conta bem a história pra quem não leu o livro. Ele é meio corrido. Sim, Você tem que ver o filme 10 vezes. Pra entender, não sei. Mas é porque tem gente que acha que você só pode assistir o filme depois que você jogou o jogo, que você leu o livro, que você leu o gibi, ou que não sei o que. Pô, o cinema tá aí pra retratar de uma outra maneira essas histórias. Ele transcreve a história. Sim. Por isso que Matrix é um filme tão excelente, porque você não precisa jogar o jogo do Matrix para entender a história, você não precisa ler o livro do Matrix para entender a história. Pega os 3 filmes, ou o primeiro, e você já entende o filme inteiro. E isso sim é o que se chama de multiplataforma. Exatamente. É você não exigir que enriquece você ter conhecimento de todas as plataformas, mas uma só já basta se você não quiser mais nenhuma outra. A tal da transmídia que a gente falou em outro podcast. Exatamente. E aí, e mais repercussão? Teve também o comentário do Douglas Toshio Waragai, também nessa crítica do Resident Evil, que ele falou o seguinte: concordo com o Iago, né? Ele colocou logo depois do Iago Rodrigues, ele colocou assim: concordo com o Iago, sinceramente, vejo que não tem como agradar todos os lados. Concordo com o crítico em várias críticas do ponto de vista, mas pelo que vi dessa vez, buscou agradar bastante aos fãs dos games. Essa área de entretenimento vem crescendo e dando muito mais lucro do que o próprio cinema. Resumindo, ninguém vai assistir um filme que agrade os dois lados, tanto os críticos de cinema quanto os fãs de games, HQ, mangá ou anime. E quanto à crítica acima, acho que deveria jogar o game primeiro para entender que o jogo sofreu enormes mudanças. O zumbi deixou de ser o inimigo-chave, porque além do vírus surgiram parasitas. Se quer ver o filme centrado em zumbi, assista The Walking Dead, que por enquanto ainda não evoluiu seus zumbis. The Walking Dead não é filme, The Walking Dead é série. Claro que pode assistir se quiser, ótimo, legal. Mas pode, enfim. porque o melhor seriado pra mim atualmente é The Walking Dead. Depois vem Game of Thrones, mas The Walking Dead pra mim é melhor. Não, então, mas a questão ele repete um pouco, o Douglas repetiu um pouco do que o Iago falou, ou seja, aquela questão de quer entender, então vai lá e joga o jogo. Tudo bem, eu acho legal. Quem gosta de jogo de videogame vai lá e curte, vê o filme, joga o jogo, curte bastante. Mas, mais uma vez, eu critiquei o filme como um todo. E você já tinha assistido o Resident Evil 1, o 2, o 3, o 4, né? E tudo mais. Então, é isso que a gente acabou de falar, Se você assistiu os filmes, chegou no quinto, você falou, pô, sabe... Foi ruim, foi ruim. É a mesma questão de adaptação de livros ou de quadrinhos. Nunca vai ser igual e é uma adaptação. Tá adaptado para outra mídia. Eu também não joguei os últimos jogos, mas eu conheço bem a história do Resident Evil, tanto do videogame quanto do cinema, que eu gosto bastante. Mas realmente, esse último filme não foi bom. Eles podiam ter feito muitas coisas bem melhor. E uma coisa que eu acho que pouca gente entendeu, gente. Mas tem elementos da minha crítica que são um pouco irônicos. Porque pra mim não tem como fazer uma crítica muito séria de Resident Evil. Ele é um filme que pressupõe um jeito irônico de se falar. Porque é um monte de repetição de clichê e tudo mais. Então eu fui um pouco irônico, foi um pouco a intenção. Mas eu vejo muita gente comentando, principalmente no Twitter, e é muito verdade. Parece que tinha que existir
sei lá, um tipo de letra, assim, tem negrito, itálico, sublinhado, tinha que ter o ironizado, para as pessoas saberem que é irônico, porque as pessoas têm dificuldade de interpretar um texto e enxergar a ironia, isso é muito verdade. Mas, de qualquer forma, Não, bem foi legal, ter esse feedback dessa galera aí. Pô, legal. muito legal o Iago ter escrito, o Douglas ter escrito, foi bem bacana mesmo. E você, Henrique, ficou fora do último podcast e tal, mas sempre tá acompanhando o Cinemação. Você tem alguma repercussão aí que você queria compartilhar com a gente? Então, o comentário que eu vou ler aqui, ele sai um pouco do mundo dos zumbis, vai pro mundo dos espíritos, né, das possessões. Vai ter a continuação de O Iluminado, famoso filme do Kubrick, estrelado pelo Jack Nicholson, né? Ah, legal. Aí quem fez o comentário foi a Dani Cosmoveg. O que ela falou? Já assisti O Iluminado e sou fã de Kubrick, já vi milhares de vezes. Não digo que não irei assistir, mas fico com um medinho desse Dr. Sleep, que é o nome do livro, que é a continuação, né? Uhum. Pois a grande genialidade do filme de 1980 foi como Kubrick conduziu tudo. A atriz que fez o papel de Wendy, que foi a Shelley Duvall, relatou posteriormente do pulso de ferro que ele conduziu o filme, obrigando a fazer e refazer as cenas. Com isso, há tanto material da época que daria para realizar mais uns 2 filmes. O garotinho Danny Lloyd, que interpretou o personagem dele também, sem saber nem ao menos do conteúdo do filme, pois Kubrick temia aterrorizá-lo. Logo, a história, ao meu ver, é 50% do filme, o restante é a genialidade do diretor. Aguardamos que seja a altura da obra que ele terá em mãos. Bom, acho que O Iluminado não tem muito o que falar dele, né? Tipo, é unânime que o filme tem entre os maiores filmes já feitos, né? Principalmente um dos maiores do Kubrick também. E é o que pôs o Jack Nicholson no estrelato, né? Lógico. Estranho no Ninho, o Batman do Tim Burton, tudo mais. E é um pouco, não sei, assim, é meio estranho, assim, você ver uma refilmagem de um filme que foi tão bom, né? Não vai ser bem uma refilmagem. Pelo que eu entendi, esse Dr. Sleep, ele vai acompanhar a história do filho dele, né, do personagem do Jack Nicholson, e mais velho, assim, sei lá, 30 anos depois, alguma coisa assim. O que eu gostei do comentário foi que ela fala sobre os diretores, né, alguns diretores como o próprio Christopher Nolan ou Peter Jackson, que eles ficam em cima, fazem aquele terror, porque eles têm uma visão tão fechada do que eles querem, que ele faz gravar e regravar até sair direitinho, né? Isso é super legal. O comentário dela é muito aprovado. Toda amiga quer ter um amigo nerd por perto, porque é aquele cara que vai ajudar ela a fazer as lições de casa, vai ajudar ela a fazer os trabalhos da faculdade, vai ajudar ela com conselhos amorosos até, porque o cara leu muito sobre isso, mas no final das contas, né, o nerd às vezes vira sempre aquele amiguinho gay, aquele amiguinho que não pega ninguém e que tá com as amigas ali e que não tem ninguém ali por perto. Né? Isso mais recentemente, porque até um tempo atrás nerd não tinha amiga. Nem amiga, é verdade. Não antigamente, tinha muito amigo e nem amiga. Exatamente, antigamente o nerd era esse estereótipo do cara que veio do CDF, né? Pra gente era mais conhecido como CDF, assim, no Brasil era conhecido como CDF, mas existe uma diferença entre o nerd e o CDF. O CDF é o cara estudioso, entendeu? O nerd não, o nerd eu acho que é o cara mais na cultura pop, é o cara que sabe de quadrinhos, de filmes, de seriados, tipo assim, tipo você, tipo eu, tipo você que tá ouvindo o podcast.
Eu também acho. Eu acho que na verdade depende desse estereótipo. Claro que é muito difícil definir quem é nerd, o que é nerd. O que é nerd. O que é ser nerd. Exatamente. Mas eu acho que assim, antes tinha uma conotação um pouco ruim. Tipo, é aquele nerd, era aquele cara esquisito, de óculos, que ficava num canto meio separado e que sabia mexer com o computador. Daniel, para de falar de mim, por favor. Obrigado. Tá. Ou então ou então não. Hoje ele já é charmoso. Hoje é super legal ser nerd. Porque o nerd, o que é? É o cara que sabe um pouco de computador, muitas vezes manja de tecnologia, às vezes não tanto, entende um monte de quadrinhos, ou de cinema, ou de jogo de videogame, ou de tudo, mas é descolado, tem a moda nerd, tem o jeito, o estilo nerd, tem, enfim... Ele ganhou um status, né? Tem um status de tempo, né? Muito e não bem. pode confundir também o nerd com o geek, que é o cara que é totalmente inteirado em tecnologia e tudo mais. Exatamente. Ele é uma ramificação do nerd, né? Exatamente. Mas na língua inglesa as pessoas quase não usam mais nerd, né? Em inglês as pessoas usam mais o geek. A gente é cool. Mas muitas vezes a gente vê alguns filmes ou seriados que usam o termo geek e que na hora de traduzir para o português eles traduzem para nerd, porque tem uma certa diferença na visão das culturas. Mas enfim, a gente vai falar de nerd em geral, coisa meio genérica. A gente não pode definir muito, mas a gente vai pegar aqui como uma definição de nerd assim, mais ampla, como um cara que é antenado em tudo, era excluído ou não, né? Assim, porque vai muito de geração, porque a gente vai falar um pouco de vários filmes que tem de várias gerações. Então a gente vai falar de filme de nerd, filme pra nerd, filme com nerd. Os nerds vão estar aí, de algum jeito eles vão estar aí. E eu queria começar esse papo sobre filmes nerds com o grandíssimo clássico A Vingança dos Nerds. É um filme antigo pra caramba, mas que já tinha essa pegada de mostrar os nerds, aquelas pessoas excluídas do grupo e tal. E A Vingança dos Nerds era justamente, pegava muito esse estereótipo, assim, os nerds contra os fortões, os caras que praticavam educação física contra os caras que estudavam e tal. E o filme trata disso, tipo, os nerds conseguem se vingar, os nerds conseguem dar a volta por cima. Inclusive, eu acho que A Vingança dos Nerds foi uma grande... Foi o início dessa mudança do nerd excluído pro nerd legalzinho, pro nerd que é antenado mas que não é totalmente excluído, né, da galera, assim. Exatamente. E é um filme, é uma comédia, ela é muito engraçada, é uma comédia de 84. É uma comédia muito boa, que tinha alguns atores que hoje, na verdade, eles nem aparecem mais, porque eu acho que eles eram tão nerds também para fazer o filme nerd que eles foram se especializar em outra coisa mais inteligente, sei lá. Mas eles sumiram, assim. Mas era uma comédia muito boa e que tinha essa história, mostrava os nerds na escola e eles tinham que conviver com os fortões que jogavam futebol e tal. Americano. Exatamente. Era muito divertido. E eu acho que foi um dos filmes que trouxe aí assim, o conceito de nerd assim, mais de uma forma um pouco mais direta, talvez, assim, né? Eu acho que esse filme deu startup aí para os filmes de nerd. E aí, e vocês, tem algum filme que vocês lembram, assim, de nerd? Tem um filme muito legal, que é aquele Barrados no Shopping, não sei se vocês já assistiram. Ele é do Kevin Smith. Kevin Smith é um diretor famoso e tinha dois personagens, que era o silencioso Bob
e um outro lá que era amigo dele. E o filme é muito engraçado. É o pessoal assim, é o pessoal que vive no shopping, só que os caras eram peritos em história em quadrinho, ficava tentando pegar a mulherada, não conseguia. E nesse filme aparece até o Stan Lee. Ah, é? Aparece ele? Parece, muito engraçado. E ele fazendo, tipo, ele mesmo, entendeu? Uhum. O cara chega e, nossa, você fez o Homem-Aranha, os X-Men, não sei o que. É muito engraçado. Esse já é um filme de 95, né? É mais recente, teoricamente mais recente. Tem um bem mais recente também de nerd que é muito legal, que é o Superbad, né? Oh, welcome to the party, baby. Yeah. Let me get my freak on. Yeah. Are you ready? Superbad é muito engraçado, né? Superbad é muito engraçado, Superbad é muito bom. E tem hoje um dos principais atores de comédia, né? Que é o Jonah Hill, né? Que é um dos principais atores que, tipo, hoje tá fazendo várias comédias e tal. Inclusive no filme ele é um pouco mais gordinho, mas hoje ele já tá até um pouco mais magro e tal. Mas eu acho ele muito bom, assim, eu acho ele muito irônico. É um ator que eu gosto pela ironia. Assim. E eu também acho muito legal o Michael Cera, apesar da cara de idiota dele. Ele é legal, ele faz uns filmes legais, tipo o Juno, que acho que de certo, o Juno talvez seja um filme meio nerdzinho, né? O Juno também é um filme bem nerd. E o Michael Cera tem cara de nerd mesmo e tal. Ele só ficar famoso no seriado Arrested Development, que passava na Fox, e era o personagem mais legal do seriado, era ele. Era mesmo a carinha de tonto, né? E outro do Superbad que também tá bem na fita aí é o Christopher Mintz-Plasse, né? Que é o McLovin no filme. McLovin. É a cena mais engraçada do filme. É com ele. Pelo menos a que eu lembro mais é o McLovin. A parte do McLovin. Também, ele é o Red Mist, né? Que ele é o vilão do Kick-Ass. Na verdade, ele é o filho do Genovese, que era o grande vilão do filme. E agora ele vai ser o Motherfucker, que vai ser o grande vilão do Kick-Ass 2, né? Que sai ano que vem. E o Kick-Ass que é um outro filme nerd. Muito nerd. Agora, o Superbad conta a história desses três amigos, né? E eles vivem juntos e tal, e daí eles resolvem sair pra se divertir e tal, né? E daí eles acabam bebendo, fumando e se metendo em muita roubada, justamente porque, como eles no filme, eles são nerds, eles querem pegar a mulherada, eles querem estar junto da mulherada e tal. Então eles é tipo um Vingança dos Nerds mais atual, assim, porque mostra também um pouco de putaria e tal. Exatamente, ele mostra também esse lado dos nerds que vão atrás aí, de tentar viver um pouco daquilo que não é a realidade deles, né? E daí eles acabam passando por várias enrascadas aí e tal. A gente falou do Superbad e tava falando do Michael Cera. Não tem como não falar do Scott Pilgrim contra o Mundo, né? Que é com o Michael Cera. Vocês assistiram? Que também é bem nerd, né? Nossa, total, de videogame até o pessoal que ficou todo Resident Evil. Scott Pilgrim, assim, eles trouxeram todos os elementos legais de videogame e puseram num filme, assim. Pra zoar, é muito, muito bom. E os quadrinhos também são fenomenais, né? Aliás, eu acho que quando tudo que tira sarro, independente de ser de nerd ou não, mas tudo que tira sarro de referência, de videogame, de quadrinho, costuma ser às vezes até mais interessante do que o que leva muito a sério, né? É verdade. E o Scott Pilgrim é um exemplo, assim, é muito bom poder tirar sarro de tudo isso. É como se fosse tiração de sarro dos nerds com os próprios nerds, de uma certa maneira. Exatamente. Mas, enfim, e totalmente despretensioso. A ideia é dar risada, a ideia é ser aquela coisa. E o Michael Cera com a cara de idiota dele é muito bom.
Eu acho que é um jeito de você fazer um filme sem, sei lá, sem fazer bullying, por exemplo, entendeu? Tipo, você não vai ficar falando muito do que é o nerd, do que não é. Você enfia o nerd lá numa aventura, o cara, sei lá, querendo perder a virgindade, alguma coisa, e vai ser muito engraçado, né? Eu falei nisso e lembrei, um big nerd aí é o Virgem de 40 anos, né? This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Nossa, O esse é o pai de todos os nerds. Exatamente, porque ele é um nerd, né? O filme em si não fala de nerd, mas ele é um nerd, é um senhor já de 40 anos e que ele tenta perder a virgindade. É um virgem que o cara passou a vida inteira trabalhando no mesmo lugar, curte lá os bonequinhos dele, que ele tem coleção, curte videogame, curte revista gibi, e o cara perdeu, a vida foi passando e ele ficou tão antenado nisso que ele acabou perdeu algumas oportunidades. E o filme que tem, né, o Steve Carell conta a história desse senhor que vai atrás da perda da virgindade. E eu acho que é legal fazer um paralelo, porque fazer um paralelo do Virgem de 40 anos com o filme que nos fez falar de nerds, né? Porque a gente não comentou muito a respeito. Vou explicar. O que acontece? O Virgem de 40 anos, ele mostra um cara que é muito nerd, naquele sentido de um nerd perdedor, né? Aquele cara que chegou aos 40 anos virgem e que não tem vida social e tal, porque fica só colecionando miniatura e ligado nesse tipo de coisa. Exatamente. E se a gente for parar pra pensar, por que a gente resolveu falar de nerd? Porque no filme Ted, que tá em cartaz nos cinemas, tem os personagens, né? O Ted, o próprio ursinho Ted, e o John, que é o personagem do Mark Wahlberg, eles são muito nerds, eles gostam de coisas de nerds no filme. Isso, e o personagem do Mark Wahlberg no Ted é justamente o oposto. O cara é nerd no sentido de gostar, né, de filmes de nerd, de ser ligado nessas coisas, mas ele é o cara fortão, ele fica, a namorada dele é bonitona, super bem de vida, assim, né, a namorada dele pelo menos é super bem de vida e tal, então tem um pouco desse paralelo de coisas diferentes, que eu acho que é legal, porque existe uma visão de que o nerd é aquele cara lá que fica colecionando bonequinho, assistindo Matrix e não sai, não tem uma vida social, não pega as meninas e tal. E tem os que não, claro. Por isso que volta a discussão inicial. Ser nerd é uma coisa muito aberta, não é simplesmente nerd é isso e aquilo. É uma coisa meio. A definição não existe tão fechada para esse termo. Até fazendo um paralelo, sendo um pouco do negócio do mundo de filmes, falando em coisas nerds, não tem como não falar de The Big Bang Theory, né? Que é um seriado, eu acho que é o supra-sumo dos nerds, né? O seriado é a materialização dos nerds na TV. É bem isso. E não tem como. É a vingança dos também. nerds na TV. E não tem como não dar risada com o nerd quase com toque, né? Que é o Sheldon, né? Tipo, ele é um nerd que, além de muito nerd, ele tem toque. Você não pode sentar no sofá no lugar dele, aquelas coisas muito engraçadas. Pois é. E outro personagem de seriado também que era bem nerd, é um pouco mais antigo, uns 5, 6 anos atrás, era o Seth, que era interpretado pelo Adam Brody do seriado The O.C., não sei se vocês chegaram a assistir. É verdade. Ele era o irmão adotivo do personagem principal, né, do Ryan. E o Seth, ele sempre tava jogando videogame, gostava de gibi, gostava de assistir anime, de assistir desenho de super-herói.
E era um seriado legal, assim, bem jovem, e tinha esse personagem que ele era meio descolado, mas era um dos principais. E ele tinha essa cultura nerd, não negava. Era super bacana isso. Assim, a gente pode dizer que muitos filmes nerds mostram o nerd em busca de alguma coisa, né? Então é o nerd em busca assim, filme de nerd a gente tá falando. Nerds que estavam em busca de alguma coisa, de realização de um sonho, de um objetivo e tal, sei lá. Agora, tem vários outros filmes que falam com o nerd, né? Tipo, falam pro nerd, que foram filmes que foram inspirados aí, tipo, que assim, potencializaram o nerd que existia dentro de cada pessoa. Que é o caso, por exemplo, de Star Wars. Star Wars é filme de nerd pra nerd, porque o George Lucas é um puta nerdão, cara. Verdade. Mas não, assim como o Peter Jackson, assim como o Bryan Singer. Exatamente. E ele criou um mundo completamente paralelo e traz aí pra gente que gosta de filme de ficção e tal, essa potencialização da nerdice que existe entre a gente, né? E aí é um filme que começou há alguns anos atrás, e daí você tinha lá uma Princesa Leia, que o pessoal já gostava dela, porque ela era a personalidade dela, ela é uma mistura assim de uma coisa meio forte, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa... Ela é uma donzela, isso é um pouco sedutor. E daí você também tinha monstros como o Chewbacca, que eram seu amigo, pô. Que nerd não queria ter um monstro como amigo, cara? Isso é muito louco. E eu acho que todas as grandes trilogias, se você pegar as grandes trilogias, elas são muito... Trilogias e séries em geral, né? Elas chamam muito a atenção do nerd. Do né? nerd, Star Wars, o Senhor dos Anéis, tanto o livro quanto os filmes. Aí chega no Matrix também, que é bastante nerd. Aliás, Star Wars não é nem bem bom falar assim, porque Star Wars virou quando foi a trilogia nova, né? É Guerra nas Estrelas. É verdade. Se você pegar da época da Princesa Leia, do Luke, do Chewbacca, é Guerra nas Estrelas. Star Wars foram os outros 3 filmes que são legaisinhos, mas dispensáveis também. Então, mas esses são filmes feitos pra nerd, né? Tem algum que você lembra, Dani? Cara, eu tava lembrando agora de um que aparece, inclusive, que é citado totalmente lá no TED, né? Que tá nos cinemas. Que é o Flash Gordon, de 1980. Nossa, o filme tem o Sam J. Jones, que é o ator principal que faz o Flash Gordon, que aparece lá, né, no TED, como ele mesmo, né? Tipo, ele não interpreta, ele é ele mesmo. Exatamente. Praticamente. Então, nerds de plantão, vão assistir TED só pra ver o Flash Gordon como ele está hoje. E é muito engraçado, assim, tem umas cenas... Claro, ele atua um pouco porque não é possível que o cara seja daquele jeito, né? Mas enfim, tem que ver o filme. Mas o Flash Gordon, de 1980, é um filme super nerd, assim, né? Ficção científica e tal. E ele, inclusive, tem uma referência de uma outra coisa que eu também acho que faz parte do nerd, que é a trilha sonora. Não tem como ver o Flash Gordon, lembrar do filme sem lembrar da música Flash do Queen. Exatamente. Que vocês estão ouvindo aqui ao fundo. Vamos ouvir um pouco. Dispatch War Rocket Ajax to bring back his body.
É isso aí, legal. Essa música, meu, tipo, o Queen, eu acho que é uma banda muito de nerd também. Não tem um nerd que vale a pena. Um bom nerd tem que gostar muito de Queen. E é verdade, eu acho. Fato. Mas vai ter muito roqueiro que vai ficar puto com você agora. Não, porque os roqueiros em geral eles não são preconceituosos. Pode ser que o cara seja muito roqueiro e não seja nerd, mas nerd nesse sentido que a gente tá falando aqui, né? Mas ele respeita pra caramba, ele quer que todo mundo goste de Queen. É verdade. Eu acho. E, meu, Queen é sensacional. E essa música Flash eu acho muito legal. Não, é muito legal. E assim, pensando também em filmes mais antigos, como a gente tá falando agora, pô, não tem como não lembrar do quanto mais idiota, melhor. Porra, esse filme é um filme de nerd também, pra nerd, porque é um filme que tem lá o Mike Myers, que é o tipo o personagem... Austin Powers. O famoso Austin Powers. Ele é um dos personagens principais e mostra ele e um amigo que estão querendo ganhar vida como músico e tal, e os caras tipo, tentam ir atrás disso e nessa busca pela realização desse sonho, eles conhecem muita gente famosa, eles passam por muita encrenca engraçada e tal, e também são muito nerds. O amigo do Mike Myers no filme tem uma cara de nerd, assim, tipo, muito nerd. Então não tem essa relação com a música, eles são roqueiros, tá? Eu acho que é muito legal isso. Tem uma teoria que eu ouvi uma vez que diz que nerd é toda aquela pessoa que se dedica com muito afinco a um determinado gosto. Pop, né? Assim, pop no sentido de popular. Ou seja, uma pessoa que se dedica com muito afinco à tecnologia, a anime, a cinema, a música, a alguma coisa, ela automaticamente é um tipo de nerd. E eu acho bem legal isso. Não, e é verdade. Outro filme também que eu lembrei agora, falando de quanto mais idiota melhor, é o Bill e Ted, né? Com o Keanu Reeves, com o J.C. Ross, não sei se vocês lembram. Sim, é bem nerd e é bem dessa... é muito nerd também. E é bem da mesma época... E roqueiro também, eles tinham uma banda deles. É verdade, e é bem da época da vingança dos nerds, da década de 80, que eu acho que foi quando os nerds se estabeleceram e conseguiram seu lugar ao sol, assim, se exatamente. Dessa maneira. Agora, também tem o Nerd More, que era o Steve Jobs, que trouxe pra gente um monte de tecnologia nova aí, que ajudou a gente a hoje tá falando em tablets e trouxe toda uma nova linguagem tecnológica. E é óbvio que vai sair um filme do Steve Jobs agora, com o Ashton Kutcher, mas antes disso teve o famoso Piratas da Informática. Que era um filme nada mais nada menos que mostrava a criação da Apple e da Microsoft e essa relação entre os dois nerds more, o Steve Jobs e o Bill Gates, como que eles se relacionavam, como que eles se conheceram, como que eles construíram as suas empresas milionárias e tal. E lá você vê justamente essa definição, porque são dois caras extremamente apaixonados e dedicados a alguma coisa que eles amam muito. Então os caras se enfiam a cabeça lá, vão contra tudo, contra todos e tentam chegar no resultado mais importante, que é a realização deles, né? E esse filme é muito legal, né? Muito legal. Tem crítica no Cinemação.
Tem Quem não crítica viu? na Cinemação. É só ir lá. Exatamente. Esse filme é um filme de 1999. Lógico, o Steve Jobs deve ter assistido esse filme, né? Deve ter, vai saber se ele gostou, mas... Vai E saber. vira e mexe ele passa na TV aberta. Mas ele passa naqueles horários madrugada e tal, mas não faz muito tempo que eu assisti na Rede Globo até. Aliás, ele é um filme para a TV, né? Ele foi feito pela TNT. Então, ele é um filme que não saiu no cinema, né? Pela Taieska via Twitter. Ela sugeriu a trilha pra gente, e a trilha é do filme Shame, filme assim muito recente, né? O filme é de 2011 e foi também muito bem criticado aí por vários e vários críticos aí. Ele tem como o ator principal do filme é o Michael Fassbender, que foi recentemente conhecido também popularmente como Magneto, né? Já que a gente estava falando de nerd, né? Tipo, isso que é o filme, é o Magneto que faz o filme. E fez o Android também no Prometheus. Exatamente, fez o Android. E esse filme, que é do Steve McQueen, ele conta a história do Brandon, que é um cara que é super bem sucedido, mora sozinho em Nova York e tal. Só que o cara, ele tem uns problemas sérios aí, que tem a ver com relacionamento, né? Ele é um viciado em sexo. E ele sempre tá tentando sanar esse vício dele de alguma forma. Só que chega uma hora dentro dessa rotina dele de trabalho, de morar em Nova York e tal, que essa rotina ela é quebrada quando a irmã dele, a Cissy, que é interpretada pela Carey Mulligan, aparece de surpresa e precisa morar com ele. Ela tem essa intenção de morar junto com ele. E ele, é a irmã dele, ele acaba aceitando que ela more lá e tal. Só que ele começa a ter que... Ele precisa se resguardar, ele precisa... não pode deixar tão explícito isso, esse vício dele. E ela também percebe que ele tem alguma coisa errada e começa a tentar ajudar ele de alguma forma. Esse filme foi muito bem criticado, foi muito bem falado. É um filme que já ganhou alguns prêmios, tipo em Festival de Veneza, ganhou Festival de Londres, até Festival de Hollywood. Teve o Michael Fassbender aí como grande ícone. O cara, bombou com esse filme, assim. Ele, por fazer esse personagem que ele tem esse... quase que um distúrbio, ele chamou muita atenção da crítica com a interpretação dele e foi muito bem aclamado. E a trilha, quando a Taieska mandou a sugestão da trilha pra gente, ela inclusive colocou no comentário dela que era uma trilha muito legal porque envolvia um pouco dessa coisa de ópera e tal. Ela tem um pouco disso com músicas mais recentes e tal. E a trilha é muito legal mesmo. Vale a pena escutar a trilha, pegar a trilha, comprar o CD do filme e tal, porque a trilha é bem bacana mesmo. Ela... E você que está ouvindo pode aproveitar para indicar uma trilha pra gente. Exatamente. Pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, como você preferir. Porque o que eu acho muito legal dessa nossa sessão de trilha sonora é que a gente conhece mais de filmes por ela, pela trilha e algo que vem de fora. A ideia é que sempre alguém indique, não que saia da gente. Exatamente. Tem que partir de quem está ouvindo a gente, de quem acompanha o Cinemação. E eu acho que é muito legal, porque você que está ouvindo agora a trilha do Shame
dá pra você sente um pouco do filme, você já tem uma Sente, ideia bem legal do exatamente. filme só pela trilha. Então é muito legal parar pra pensar na trilha sonora mesmo de cada filme. Exatamente. Então essa é a trilha sonora de Shame e vamos escutar mais um pouquinho ela. Chegando a mais um final de podcast Cinemação, dessa vez o podcast Cinemação número 10, agora rumo ao 100º podcast e a gente vai com certeza chegar lá. E a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que participam do Cinemação, que ajudam a gente a construir o Cinemação. Isso envolve desde dos autores, as pessoas que estão começando a escrever lá pro Cinemação, desde as pessoas que acessam nosso conteúdo no Facebook, no Twitter, comentam os posts dentro do nosso site. E no podcast Cinemação número 9, a gente divulgou a promoção TED que a gente estava fazendo. A promoção que ia levar um dos ouvintes ou um dos internautas para assistir o filme TED com um acompanhante. E esse vencedor surgiu, ele foi sorteado na semana passada e foi divulgado pelo Twitter, pelo Facebook, a gente divulgou por todo mundo. E foi o Felipe Alves. Ele venceu aí, ele foi sorteado e já mandou o endereço dele, já tá tudo certo. Ele deve receber aí nos próximos dias o par de ingresso dele para ele assistir o filme TED com um acompanhante. A gente pediu pro Felipe, ele vai fazer o possível para mandar foto pra gente compartilhar esse momento com vocês. Além disso, acho legal também a gente destacar que o Top Blog ainda está rolando, ele não parou. E o Top Blog é um prêmio que é dado para os melhores blogs aí do país, né? E a gente está concorrendo na categoria Arte e Cultura. Então, você que está assistindo a gente pode votar através do nosso site, entra lá no cinemação.com e do lado esquerdo você vai ver um banner lá que fica piscando e você pode clicar nele. Você vai poder votar uma vez por e-mail, uma vez por Twitter, uma vez por Facebook e vai estar contribuindo aí para que o Cinemação ganhe mais notoriedade ainda no mundo web. Para encerrar esse podcast Cinemação número 10, o nosso frasista voltou. Ele chegou todo pomposo nas primeiras vezes, porque achou que ele nunca perderia esse posto, mas ele foi desafiado pelo Daniel. E hoje existe uma rixa, a gente não pode deixar os dois sentarem juntos mais. Então... Mas hoje ele tá aqui com uma frase que vai inspirar a semana de muita gente, não é isso, Henrique? É isso aí, uma frase bem nerd pra homenagear o nosso podcast 10. Qual é a frase que você trouxe? A frase é: a necessidade de muitos se sobrepõe à necessidade de um só. Essa frase foi dita pelo Spock, de Jornada nas Estrelas, o segundo filme, A Ira de Khan. Antigaço, clássica. O Spock fala pro Capitão Kirk a hora que ele vai morrer por radiação, ele tá numa cama, e daí o Kirk desesperado tentando ajudar ele, e ele fala a frase da semana pra tocar no fundo da sua alma. Não, e descreva o Spock
Pra quem tá assistindo, quem tá escutando o podcast agora e não é nerd. Quem é o Spock? Se você fosse assim, descrever ele rapidamente. O Spock, ele é um alienígena, mas ele parece um humano. Na verdade, ele parece um elfo, Senhor dos Anéis, com a orelhinha pontuda. Exatamente, é isso. O Spock é o alienígena de Star Trek que tem as orelhinhas pontudas e um cabelo cortado à la panela, né? Exatamente. É bem isso. E ele é interpretado pelo Leonard Nimoy, né? Que é o Spock. acho que todos os nerds, né? Exatamente, ele é o deus dos nerds. Com certeza, os nerds ajoelham à noite na cama e rezam por ele, né? Falam, vida longa e próspera com os dedinhos separados. Exatamente. Eu tô fazendo pra vocês e vocês não podem me ver, porque eu sou um idiota que vocês só podem ouvir, mas eu estou fazendo. Então repete aí a frase pro pessoal. A necessidade de muitos se sobrepõe à necessidade de um só. Show de bola! Essa frase encerra o podcast Cinemação número 10. Espero que todo mundo tenha gostado. Dani, muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Obrigadão pra todo mundo. Valeu. Cartas, e-mails, Twitter romântico, críticas selvagens. O Dani tá aqui pra responder tudo, viu? Ele não foge da briga, não. Então, Só mandar. se não curtirem o post dele, escreve lá, porque o cara tá aqui pra isso. É isso aí. Henrique, valeu, cara. Obrigado aí por estar de novo participando do podcast Cinemação. Rafa, brigadão, obrigado Dani, obrigado você que tá ouvindo a gente aqui pela 10ª vez, que sejam 100, né? Exatamente. Espero que o pessoal também espere que sejam 100, né? Bom, é isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.